Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Queria chamar a atenção de vocês hoje para este panfleto aqui, ó. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Que eu creio que alguma denominação evangélica, né, nossos irmãos separados, os protestantes, colocaram nos carros, nos nossos carros, durante as santas missas do dia de hoje, 31 de agosto, no domingo. E aparentemente, né, pensei até que quando tive contato com o documento, com este livretinho aqui, que fosse algo vinculado da própria igreja. Eu falei, nossa, que bom, a igreja pregando sobre o inferno, sobre a salvação ou a condenação eterna, né, céu e inferno. Mas quando a gente abre este folheto, né, ó, 1, 2 páginas e uma terceira, nós vemos que se trata de pura doutrina protestante. Vários erros que foram muitos, que são muito refutados pela Santa Igreja. Nada de novo, né? E eles insistem em querer propagar as suas heresias, as suas mentiras, né? A distorcer o Evangelho para colocar, né, goela abaixo aquilo que eles pregam, que é nada mais, nada menos do que tentar diminuir a Igreja Católica. E se não diminuir, destruir, poderia dizer assim, a Igreja de Cristo. A Igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, como é hoje o dia do catequista, né, achei por bem a gente fazer um estudo rápido aqui sobre estas heresias, para que nós, se nós tivermos contato com este material, a gente saiba refutá-las, a gente saiba não cair nessas armadilhas, porque dentre várias armadilhas aqui também tem as verdades, então a gente pode acabar se confundindo. E o texto inicia praticamente com o princípio do sola escritura, diz assim: primeiramente você precisa entender que a Bíblia Sagrada deve ser o nosso único e exclusivo manual de fé e prática, ou seja, somente as Escrituras. Aqui eles querem colocar para baixo o magistério da igreja e a tradição da igreja, aquela tradição oral, a tradição escrita, deixada de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos, e os discípulos para os seus discípulos, e as comunidades, e pais para filhos. Então essa tradição eles querem rebaixá-la, minimizá-la, excluí-la, que é a tradição, e em cima disso ainda querem destituir a autoridade da Santa Igreja, ou seja, eliminar o magistério, aquele que é o responsável por nos guiar, por ser o farol que ilumina as Sagradas Escrituras para que nós tenhamos a correta interpretação daquilo que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, queriam nos passar no momento de escreverem, né, os livros sagrados. Então aqui o princípio do sola escritura, já de início, querendo acabar com o magistério, com a tradição, e falar que a Bíblia é o único manual de fé e prática, e exclusivo. Padrão, né? Então nenhuma doutrina religiosa pode anular o conteúdo que nela está escrito. Com base nisso, a Bíblia nos deixou algumas condições para alcançarmos a salvação. Agora irei te mostrar detalhadamente, com total embasamento bíblico, todas essas condições. Então, meus queridos, ele começa e cita lá pra gente. Primeira condição, crer em Jesus. Mas antes de nós falarmos de crer em Jesus, quem crer e for batizado será salvo, vamos relembrar um pouco, né, das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele não nos deixou escrito nada, ele não escreveu nada, ele conviveu 3 anos com os apóstolos, e em nenhum momento ele nos escreve algum livro e fala, ó, vocês têm que seguir este livro aqui que eu escrevi. E não só isso, nem nas Sagradas Escrituras consta que Jesus ordenou que eles, né, os apóstolos,
ou os discípulos, milhares, né, centenas, milhares de discípulos que o seguiam, para que escrevessem aquilo que eles presenciavam durante, né, a estadia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado que armou a sua tenda entre nós. Então Jesus nunca deu esta ordem, vocês têm que escrever, porque a partir destas escrituras, né, inspiradas pelo Espírito Santo, é que vai ser o único manual, exclusivo manual de fé. Então isso é um absurdo, nem o próprio Jesus, né, ordenou que isso ocorresse. E não só isso, né, Jesus inclusive, ele escolheu 12 dentre muitos discípulos. Jesus tinha milhares de discípulos, como a gente recorda, por exemplo, na multiplicação dos pães, que ele multiplicou os pães e os peixes e deu de comer a uma multidão, mais de 5.000 homens. Então Jesus tinha uma multidão de discípulos, mas ele quis escolher 12. Ele constituiu em autoridade estes 12, para que estes 12, com o tempo, após a subida de Jesus aos céus, eles fossem ensinando, levando o evangelho a todas as criaturas. E a partir destes ensinos e passando para os seus discípulos aquilo que eles iam aprendendo e pregando os ensinamentos das Sagradas Escrituras que eles tinham, então eles foram constituídos em autoridade e escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo, e com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, com a ajuda dos santos padres, com a ajuda dos doutores da igreja que vieram, né, em seguida, então com este auxílio, com muita oração, com muito estudo, que nós recebemos hoje esta Bíblia que nós temos em mãos. Ou seja, eles, o magistério da igreja, que definiu quais eram os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo para fazerem parte do cânon, né, das Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia que nós temos hoje. Ou seja, o magistério veio antes mesmo das Sagradas Escrituras, porque Jesus, ele deu uma hierarquia, ele hierarquizou, ele quis que fosse assim. Ele escolheu 12 apóstolos e os apóstolos deram continuidade no seu plano salvífico, até alcançar nós hoje, né? 2.000 anos ininterruptos de cristianismo. Então, que maravilha, gente. A gente, com a própria, né, tradição, com os próprios estudos, a gente combate essa heresia do sola escritura. E eles citam, né? Eles citam o Evangelho, eles citam passagens do Antigo Testamento para tentar fundamentar tudo isso que eles defendem. Porém, nós vamos refutá-los com o próprio Evangelho. Vamos abrir, por exemplo, primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Carta de São Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículo 15 diz assim: Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Olha aqui, a igreja de Deus vivo. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Ou seja, é um magistério. Não adianta eles quererem reduzir o magistério a pó, dizendo que somente as Sagradas Escrituras é que tem importância, que é o manual único e exclusivo de fé. O magistério está presente. E não só isso, vamos lá. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta. Capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então não foi somente por algo escrito, não foi somente pelas cartas que eles escreveram, foi também
esse pregar o evangelho também foi feito por palavras, pela tradição. Então não adianta tentarem reduzir a tradição da igreja também a pó. A gente, nós católicos, a gente confia no tripé: Sagradas Escrituras, magistério e tradição. Como se fosse um banco de 3 pernas. Tirou uma perna, o banco acaba caindo. Então os 3 formam o banco. Os 3 se complementam. E nós sabemos que este livro aqui foi inspirado pelo Espírito Santo e graças à Santa Igreja Católica, que nós temos hoje, ele todo dividido em capítulos, em versículos, porque quando foi escrito originalmente, no hebraico, no grego, era tudo escrito tudo muito junto, difícil de interpretar. Então, graças à Santa Igreja, hoje nós temos essa Bíblia como nós a temos hoje, E ainda assim, a dificuldade que temos de interpretar muitas das passagens, porque muitas das passagens, se não todas, podem ser interpretadas de mais de uma forma. Então, a gente tem que ter essa luz, a gente tem que ter este guia fiel, que é o magistério da igreja, para nos conduzir nesta interpretação, para nos revelar aquilo que Deus queria falar por meio destes agiógrafos, ou seja, esses escritores destes livros sagrados. Então vamos prosseguir neste documento, Depois ele começa a dizer, então, crer em Jesus. Então precisa crer em Jesus, é a condição. É você crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele foi enviado ao mundo para anunciar o Evangelho, beleza. Morrer na cruz por nossos pecados e ressuscitar no 3º dia. O contexto dessa primeira condicionante é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá correto, a gente precisa crer mesmo em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado para morrer, para redimir a humanidade. E aí ele cita João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, aqui tem uma verdade. Então, nós precisamos crer verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É pré-requisito para a nossa salvação. E aí nós vamos para o segundo ponto, que diz sobre o arrependimento dos seus pecados. Ele começa assim, A segunda condição para ser salvo é reconhecer que é pecador, e nós somos pecadores, correto? E se arrepender com total sinceridade de todos os seus pecados. Beleza. Aí vem, confesse-os em uma oração sincera. Meus queridos irmãos, aqui, bem camufladamente, esse confessar em uma oração sincera nada mais é do que eles estão jogando fora o sacramento da confissão. Por quê? Porque nós sabemos que quando cometemos pecados graves, nós precisamos recorrer ao sacramento da confissão para que esses pecados sejam perdoados. Cristo age, pega emprestado, o ouvido do sacerdote e absolve nós dos nossos pecados se nós temos um verdadeiro arrependimento através dos sacerdotes. Então não é que a gente não pode pensar que basta a gente se arrepender aqui em casa e confessar a Deus os nossos pecados em oração. Não. Jesus quis instituir os 7 sacramentos, e dentre os sacramentos está o sacramento da penitência, que é o tribunal da misericórdia, o único lugar onde nós acusamos os nossos pecados e verdadeiramente arrependidos, ali como réus, nós somos absolvidos, Então olha que graça, que maravilha, eles querem simplesmente acabar com essa maravilha. E como refutar esta situação? Nós precisamos, por exemplo, recordar que Deus instituiu a sua Igreja Católica e deu poder para os seus membros, ou seja, para os sacerdotes, inicialmente através de Pedro, o primeiro Papa, passando para os apóstolos para os bispos para os sacerdotes, até chegar na nossa comunidade hoje. Então ele instituiu, ele deu poder para a igreja, ou seja, os membros, aquela hierarquia que os
protestantes querem destruir para que eles perdoassem os pecados, onde Jesus, através dos sacerdotes, perdoa os pecados. Então, nós vamos ver, por exemplo, o primeiro livro, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 a 23. Então vamos lá no Evangelho de São João. Capítulo 20, versículos 21 a 23. Diz assim: Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Jesus está dizendo isso. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então Jesus, que podendo simplesmente perdoar os nossos pecados num estalar de dedos, se assim ele quisesse, se assim fosse da sua vontade, sem precisar utilizar os sacerdotes, os seus apóstolos, os discípulos, ele não quis que fosse assim. Ele quis dar autoridade aos seus apóstolos e aos seus discípulos para que eles fossem designados por Deus, né? Membros do clero, eles pudessem ligar na terra o que seria ligado no céu e desligar na terra o que seria desligado no céu. Então aqui a gente refuta, né, esta situação de confessar os pecados em oração sincera. A gente confessa os pecados graves com os sacerdotes, através do sacramento da confissão, no tribunal de misericórdia. E não só isso, vamos ler Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18. 19:18 diz assim: muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Então, está falando aqui nos Atos dos Apóstolos que muitos, né? Eram muitos dos que haviam acreditado na pregação dos apóstolos, vinham confessar e declarar as suas obras, assim, vinham com eles para confessar. Então, novamente, Jesus quis que fosse assim, apesar dele poder, num piscar de dedos, num estalar de dedos, melhor dizendo, perdoar todos os pecados da humanidade, ele quis que nós procurássemos o sacerdote para que nós confessássemos os nossos pecados. Então, a gente segue. Ele diz assim: essa provavelmente será uma das orações mais importantes da sua vida. Mas não é uma oração. É a gente procurar a confissão. E quando orar, se humilhe na presença de Deus. Vamos trocar orar por quando nós pedimos perdão? Quando pedimos perdão, nos humilhemos na presença de Deus, pois Ele não resiste um coração sinceramente quebrantado. E é evidente, é isso mesmo. Então a gente, quando for procurar a confissão, a gente precisa ter o arrependimento dos nossos pecados, todos os pecados graves, de uma vez por todas, sem deixar nenhum para depois. Então isso é condição para que o sacramento seja válido. Aí terceiro ponto que eles citam: aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Deus da sua vida. Aqui eles vão entrar na história do Jesus, o único mediador. E que nós sabemos que sim, Jesus é o único mediador. Mas eles não confiam nem na intercessão dos santos, que estão tão unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, onde Cristo já é tudo em todos nos céus, que eles perdem, né, este presente de ter intercessores que intercedem por eles, né, nossos irmãos protestantes, enquanto eles estão aqui na terra. Então diz assim: a terceira condição é que você aceite e reconheça Jesus como o único e suficiente Deus da sua vida, ou seja, a partir desse momento, seu foco deverá estar apenas em Jesus Cristo e mais ninguém. Só Ele tem o poder de ser o mediador da sua salvação. E aí eles citam alguns livros das Sagradas Escrituras.
João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, porque primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui já começa a acusar a gente também de idolatria. Os católicos idolatram as esculturas, os santos. Ou seja, eles dizem, não existe outra via, não existe outro atalho, também não existe outro mediador entre Deus e o homem. O único caminho para a salvação é através de Jesus Cristo e mais ninguém. Toda oração, toda adoração e todo louvor deve ser exclusivo para Ele. É exatamente assim que Deus, através da Bíblia, nos ensina a fazer. E aí, meus queridos, eu lhes pergunto, será mesmo que não existe intercessão? Como que estas pessoas podem, por exemplo, nos seus cultos, rezar para aqueles irmãos que estão ali presentes? Não é um tipo de intercessão? Como um pai não reza pelo seu filho, ou um filho não reza pelo seu pai, que às vezes está passando por um momento de dificuldade, não rezam também a Deus? Não rezam um pelo outro, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que os dê a cura, que os tire dessa situação, que os dê força para perseverar? Eles rezam entre eles e pedem oração entre eles, porque nós não podemos, então, pedir a intercessão daqueles que já gozam da visão beatífica, que já gozam de contemplar a Deus face a face nos céus, que estão vivos, não mortos, porque o Deus não é um Deus dos mortos, Deus é um Deus dos vivos. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estes que já morreram na vida terrena, mas hoje participam da felicidade eterna com Deus nos céus. Então eles estão lá intercedendo a todo momento por nós, porque nós não podemos pedir a intercessão por aqueles que já contemplam a Deus face a face, estão mais intimamente unidos a eles. Por quê? Qual a dificuldade de entender esta situação? Vamos ler então a leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 11 a 14. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 1, versículos 11 a 14. Diz assim: Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão? Ó Moisés, conversando com Deus. Não é bom que digam os egípcios, com o mau desígnio os levou, para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aí Moisés diz: Aplaque-se vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Ó Moisés intercedendo pelo povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e dar aos seus descendentes esta terra de que falastes, como uma herança eterna. Olha a intercessão de Moisés. Não é a intercessão daquelas pessoas diretamente para com Deus, era uma intercessão de Moisés para com Deus, Moisés intercedendo pelo povo. Vão tirar a autoridade de Moisés? E é o resultado da intercessão. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Olha o poder da intercessão de um grande santo, que conversava com nosso Senhor, que conversava com Deus, o Deus de Israel. Vamos continuar, vamos ler o livro de Números, capítulo 21, versículo 7. Livro dos Números. No capítulo 21, versículo 7, diz assim:
o povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Olha o povo pedindo a intercessão de Moisés, que nem era santo no sentido de que já estava nos céus. Era um homem como eles, um homem, lógico, levantado por Deus, né? Exaltado por Deus para ser o mediador ali entre o povo e ele. E eles pedem a intercessão, reconhecendo os seus pecados que eles murmuraram, eles pedem a intercessão daquele homem para que o Senhor tirasse a sua ira, né, sobre eles. Que maravilha! E aí nós seguimos, vamos ler agora o Novo Testamento, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Diz assim: não sabes que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Ou seja, os justos vão julgar o mundo, aqueles que morreram por tendo em vista os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, eles entregaram, derramaram o seu sangue, morreram na amizade com Deus. Esses que estão no céu, eles vão julgar o mundo. Não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões desta vida? Ó São Paulo dizendo, nós julgaremos os anjos, quanto mais as questões pequenas, sem tanta importância, tanta relevância desta vida. Sim, meus queridos, os santos vão interceder por nós e vão, gozar de uma autoridade nos céus. Junto com Deus, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, serão os juízes. Apocalipse 5:8. E é claro, serão juízes, logicamente, em nosso Senhor Jesus Cristo, pois estão configurados, cristificados, seus corações são transformados num coração semelhante ao de nosso Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz assim: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Meus queridos, quando os santos intercedem por nós, rezam por nós, elevam as orações a Deus Pai por nós, estes santos que estão no céu, já gozam da união com nosso Senhor Jesus Cristo, isso é como um perfume que chega até a narina do Senhor, um perfume que chega e aplaca o Senhor. Que maravilha! São taças de ouro cheias de perfume, assim que é a analogia para dizer como chega a oração dos santos até Deus. Olha o poder da intercessão dos santos que os nossos irmãozinhos protestantes querem jogar no bueiro, querem jogar, dar descarga nisso, E no Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 a 4, diz assim: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Poxa, não tem como nós não ficarmos felizes diante desta boa nova que é os santos que levam as nossas orações para Deus. E Deus recebe estas orações
como um perfume, né? Um bálsamo que aplaca, que às vezes nós conseguimos receber graças de Deus, mesmo sem merecimento algum, diante da nossa fraqueza, as nossas limitações. Seguimos. 4, aí eles citam a mudança de vida, que é importante também para a salvação, mudança de postura, deixar os velhos hábitos. Então isso é verdade. Recordemos aquela passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele encontro com Nicodemos, que Jesus diz, que se não nascer de novo, se não nascer do alto, não herdareis o reino de Deus, que está lá em João, capítulo 3, versículos 3 a 6. Vamos ler as Sagradas Escrituras. João 3, 3 a 6 diz assim: Jesus replicou-lhe, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então é evidente, meus irmãos, não é nascer de novo no sentido de entrar no ventre da nossa mãe e ela parir-nos novamente, mas nós sermos homens e mulheres novos, configurados a nosso Senhor Jesus Cristo, deixarmos a nossa vida antiga, a nossa vida muitas vezes promíscua de pecados, e nós, confiarmos na providência e nos entregarmos completamente a essa providência, ou seja, nos colocarmos humildemente debaixo das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então até aqui está tudo bem. Neste quesito, é verdade, a gente tem mesmo que mudar de postura, deixarmos os homens velhos. E eles citam também aí alguns moralismos, a gente precisa deixar maus hábitos. Citam cigarros, lógico, a gente sabe que o cigarro por si só não é um pecado, não é pecado fumar, a não ser que a gente nos coloque a nossa vida em risco por conta do cigarro, mas vamos fazer uma meditação. Se for para a gente ver assim, comer fritura, que também prejudica a nossa saúde, também seria um pecado. Então, essas coisas por si só não são pecado, a gente comer ou a gente fumar, mas a quantidade, como que a gente está diante dessa situação. Deste vício, quando se torna um vício, já começa a ser um pouco mais complicado. E ele cita também o alcoolismo, mentiras, prostituição, baladas. Baladas também, por si só, não são, ir em uma festa não é por si só um pecado, mas se essas festas a gente sabe que nos colocam em uma situação de um risco de queda, então isso pode se tornar sim a ser um pecado. Se a gente sabe que a gente vai encontrar ocasiões de pecado e a gente não foge delas, isso pode se tornar um pecado sim. Drogas, pornografia e etc. Ou seja, então aqui a gente tem mais um pouco de verdade, apesar dos moralismos aqui, a gente tem um pouco de verdade aqui também nesse ponto 4. Então, você vê como tem coisas mascaradas, algumas que estão completamente fora do que prega a doutrina e outras que, sim, a Igreja Católica ensina desta mesma forma. Então, a importância de nós estudarmos, e compreendermos a nossa fé. E aí segue para algumas dúvidas frequentes sobre a salvação e o que a Bíblia fala sobre elas. Então, ele diz assim: eu posso fazer orações para alguém que morreu recentemente? Isso seria eficaz? Ajudaria na salvação da pessoa que morreu? Esta é a primeira pergunta. E ele mesmo responde: a palavra de Deus nos mostra que a morte praticamente sela o destino da nossa alma. Não tem efeito algum a oração para a salvação de alguém que já morreu. A Bíblia explica que se a pessoa morrer em Cristo, ou seja, seguindo aquelas 4 condições que a gente conversou agora há pouco, ela automaticamente será salva. Caso contrário, ela será automaticamente condenada.
A Bíblia não menciona nenhum tipo de período de purificação após a morte. Isso não tem nenhum embasamento bíblico. A Bíblia também nos mostra que não existe reencarnação. Meus amigos, aqui eles estão evidentemente, né? A gente também confia que não exista reencarnação. Nós não vamos reencarnar, nós vamos ressuscitar, né? Nossos corpos irão ressuscitar ou para a condenação eterna ou para a vida eterna com Deus. Porém, eles estão negando aqui a existência do purgatório quando dizem que nenhum tipo de período de purificação após a morte é mencionado na Bíblia. Como não, meus queridos? Como não? E aí eles citam, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Carta aos Hebreus. Depois citam, os mortos foram julgados e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Livro do Apocalipse. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, depois da morte, seu destino é selado, poderá ser a vida eterna ou a condenação eterna. Meus queridos, e aonde nestas passagens está dizendo que não existe nenhum tipo de purgatório, nenhum tipo de local onde a gente vai pagar pelas penas temporais, as consequências dos nossos pecados? Uma coisa não elimina a outra. A gente sabe que a gente ou vai ser condenado ou a gente vai ser salvo. Mas sabemos também que se nós não pagarmos até o último centavo, não herdaremos o reino dos céus. Então, aquele que morre na inimizade com Deus, na inimizade com nosso Senhor Jesus Cristo, esse vai automaticamente para o inferno. Aqueles que morrem na amizade com Deus e fizeram jejum, fizeram as boas obras, viveram uma vida de caridade, fizeram penitência, estão completamente purificados e cristificados, com seus corações transformados em corações semelhantes ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, esses vão diretamente para os céus, que são aqueles grandes santos que nós somos chamados a ser também. Mas, infelizmente, nós sabemos que a realidade da grande maioria não é ir para o céu diretamente, mas nós passarmos por um estágio de purificação para pagarmos estas penas, essas consequências de tantos pecados, tantas ofensas que nós cometemos contra nosso Senhor Jesus Cristo, porque não purificamos-nos totalmente durante esta vida que nos foi dada. E vamos ler algo sobre isso. Vamos ler Mateus 20, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. (25 e 26) dizem assim: Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Meus queridos, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ou seja, vai sair em algum momento, mas só vai sair quando tiver pago até o último centavo, ou seja, todas as consequências dos pecados precisarão ser purificadas para que nós alcancemos, por graça de Deus, o reino dos céus. A gente vai precisar passar por essa purificação se nós não passarmos por ela aqui durante essa vida. Tá bom? E vamos ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo é o fundamento. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá.
O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. E prosseguimos. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Então, como aquele que construiu a sua casa sobre nosso Senhor Jesus Cristo, mas a depender do material, não foi tão firme, precisou, na provação ser provado pelo fogo, como este herdará o reino de Deus? Ele herdará passando de alguma maneira através do fogo, ou seja, vai precisar ser purificado, porque o material, mais nobre, ou seja, as suas ações, as suas disposições, o seu amor a Deus, a sua caridade não foi a mais nobre possível aqui na terra. Então não purificou todos os seus pecados enquanto estava aqui na terra. Vai precisar ser purificado, vai precisar passar pelo fogo para alcançar o reino de Deus. Então aqui nós também refutamos, a não existência do purgatório. E eles prosseguem. Se eu fizer boas obras, ajudar os necessitados, fazer ações comunitárias e ser uma boa pessoa, essas atitudes poderiam me ajudar na salvação? Obviamente que sim, mas a resposta. Deus nos orienta em vários versículos com muita clareza que a salvação não vem pelas obras. Isso significa que nenhum esforço humano ou boas ações podem nos levar à salvação. Em Tiago, a Bíblia nos mostra que as boas obras, capítulo 2 de São Tiago, são apenas consequências de uma fé viva em Jesus. Ou seja, devemos sim fazer boas obras, isso é bom e agradável a Deus, porém ela não é uma condição para a salvação. Pelo amor de Deus, aqui nós temos a doutrina da somente a fé, o sola fide. A fé sem obras é morta. Vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de São Tiago, que ele próprio cita para falar esse absurdo. Ele está falando aqui que não adianta fazer boas obras. Eles estão falando, não adianta fazer boas obras. Basta a fé. Basta a fé. As boas obras é uma consequência da fé. Não vai adiantar nada as boas obras, não vai contribuir em nada para a sua salvação. Vamos ler então o livro de São Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 26. De quem aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Olha a importância das obras. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé sem obras é morta. E eles estão negando que há a necessidade das obras para que a pessoa seja salva. E continua o capítulo 2, no versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Não basta apenas crer. Os demônios creem em Deus, eles sabem que Deus existe. Eles sabem que o Messias veio a este mundo. Tu és o Messias, o Cristo de Deus. Vieste para nos afugentar, para nos destruir. Antes da hora os demônios falaram para Jesus, porque sabiam que ele era o enviado ungido de Deus. E os demônios hoje, eles sabem, eles creem que existe Deus. E nós também cremos, mas isto não basta. Não basta crer, os demônios estão condenados para a eternidade. E se nós apenas cremos e não fizermos nada com aquilo que a gente acredita, se nós não vivermos a fé que a gente professa, a fé sem obras é morta. Queres ver, ó homem, vão como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? A obra de Abraão.
Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Este creu em Deus não é apenas acreditou que Deus existe, mas foi uma adesão de fé. Ele cumpriu aquilo que o Senhor pediu para ele. Ele iria sacrificar o seu único filho, Isaque, mas o Senhor o poupou e fez de Abraão pai de uma grande multidão. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Cai por terra o argumento desta seita protestante. E em terceiro, eu posso direcionar uma pergunta, né? Eu posso direcionar minha oração para algum dos discípulos de Jesus? Me ajudaria na salvação termos algumas imagens deles dentro da minha casa? Afinal, eles também fizeram milagres em nome de Jesus. E aí eles respondem assim: a Bíblia deixa bem claro em diversos versículos que não devemos orar, nem pedir, nem louvar, nem venerar ninguém a não ser o próprio Deus. A orientação bíblica sobre a oração é pedir apenas para Deus em nome de Jesus. Essa é a forma correta de se orar, segundo a orientação da Bíblia Sagrada em João e Efésios. Meus queridos, olha que a gente já refutou isso, né? Quando a gente leu, por exemplo, Moisés intercedendo, o povo pedindo a intercessão de Moisés, Moisés intercedendo pelo povo a Deus, para que o Senhor tirasse a mão pesada, não pesasse sobre eles a sua poderosa mão. Então nós já sabemos que a intercessão não é só válida, como é muito boa para a nossa salvação, para nos ajudar, né? Ao Senhor a nos dar graças. Nós pedimos, pedir e recebereis, né? A gente precisa pedir, e não somente a Deus, mas podemos pedir para aqueles que estão unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, e através deles, por estarem unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, essa oração chega como um bálsamo, um perfume a Deus Pai. E dizem assim, sobre as imagens, a orientação de Deus sobre o assunto é não ter imagens de escultura, não adorá-las e nem mesmo venerá-las. Deus proibiu até o simples fato de se prostrar diante delas. Esse assunto é tão sério que Deus chamou isso de abominação. Vejam o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Aí eles falam os famosos versículos, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E cita também o Deuteronômio. Maldito o homem que fizer imagens de escultura ou de fundição, é abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, ou seja, obra da mão do homem. Meus queridos, aqui é evidente, a Bíblia está dizendo que sim, é pecado, te afasta de Deus ser idólatra, ou seja, dar a Deus dar aos homens, dar às estátuas, dar às imagens aquilo que é próprio de Deus. Quando nós, católicos, por exemplo, nós nos colocamos diante das imagens dos santos, nós não estamos adorando, nós não estamos prestando um culto às estátuas, porque a gente sabe, elas são inanimadas, elas nada mais são do que nos recordar a vida que essas pessoas viveram por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Essas estátuas apontam com sua vida, com suas obras, com sua fé para nosso Senhor Jesus Cristo e nos convidam a imitá-los na fé, a vivermos a fé que nós professamos. Então, quando nós nos ajoelhamos diante de uma estátua, a gente venera o santo que aquela estátua representa, mas não o adora, porque a adoração é unicamente devida a Deus. A gente adora nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia, Ele que está lá presente, vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Sim, ali está o Cristo ressuscitado. Ali nós adoramos, nos ajoelhamos, reverenciamos e colocamos toda a nossa esperança, todo o nosso amor,
toda a nossa miséria aos pés do Cristo. Mas quando nós fazemos isso diante das imagens, nós não estamos adorando aquelas imagens, mas simplesmente estamos pedindo a intercessão, às vezes, daqueles santos que aquelas imagens representam, para que eles intercedam por nós junto a Deus e Deus nos dê as graças para vivermos uma vida justa, uma vida reta, assim como eles viveram. Olha que maravilha que é. Olha esta imagem, Nossa Senhora sendo coroada, rainha do céu e da terra. Quer maior exemplo daquela que em tudo fez a vontade de Deus? Nós recordamos aqui que Abraão foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. E aí o Senhor, na iminência de Abraão sacrificar Isaque, o Senhor poupou Isaque de oferecer em sacrifício o seu filho. Nossa Senhora não. Desde o primeiro momento, desde a apresentação de Jesus no templo, ela já sabia que uma faca transpassaria sua alma, como uma espada transpassaria sua alma. Por quê? Porque o seu filho seria transpassado na cruz. Ela já saberia que teria que oferecer o seu filho, o Santo de Deus, como foi anunciado pelo anjo Gabriel na Anunciação. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Ela já sabia que, sendo a mãe do Filho de Deus, ou seja, mãe de Deus, ela ofereceria em sacrifício, e assim como fez, ela esteve aos pés da cruz, oferecendo nosso Senhor Jesus Cristo, confiando na providência, porque ali estava se cumprindo a profecia. Olha que maravilha, aquela que fez tudo que Deus queria dela, aquela que amou a Deus como Deus queria ser amado, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para um quadro, por exemplo, uma imagem como essa, nós recordamos as virtudes, por exemplo, de Nossa Senhora, que deu o seu sim, e somos convidados a imitá-la e configurarmos o nosso coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, como ela configurou o seu coração, imaculado coração, ao sacratíssimo coração do seu Filho. Então, nós não adoramos Maria, nós não adoramos imagem, nós não somos idólatras. A Bíblia ensina que a gente não pode dar a essas imagens, dar a estas estátuas, prestar o culto a elas, que é devido a Deus, ou seja, a adoração. Mas nós podemos venerá-las, respeitá-las como um símbolo que nos leva a amar ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente que a Bíblia vai falar, não é para fazer imagem de escultura, porque todo o povo, bastava alguma dificuldade, eles quebravam a aliança com Deus e faziam bezerros de ouro e começavam a idolatrar imagens, começavam a idolatrar estátuas. Então o povo estava sendo balizado ali, conduzido para que abandonassem a idolatria. E é nesse sentido que a Bíblia prega que não é para fazer as imagens. Por isso que nós, tendo as nossas imagens maravilhosas, não somos idólatras, porque nós não prestamos a elas o culto que é devido unicamente a Deus. Inclusive, para refutar este absurdo, este espantalho que eles nos acusam, os nossos irmãos protestantes, vamos ler. Deixa eu só verificar aqui. O livro de Números, capítulo 21, versículos 7 a 9. Diz assim: o povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Ainda naquela mesma situação de Moisés intercedendo pelo povo. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. E aí o resultado. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Ou seja, o próprio Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e metê-la sobre um poste, e todo aquele que fosse picado por uma serpente, se olhasse para aquela imagem, para
para aquela escultura, né, seria curado, seria salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Então é evidente, nem toda imagem é ruim. E as imagens que nós católicos veneramos e temos uma admiração, nos levam a nos configurar, apontam para nosso Senhor Jesus Cristo e configuram o nosso coração, a nossa vontade, né, o nosso intelecto para amar a Deus sobre todas as coisas. Que maravilha que é nós termos imagens e não ser aquela igreja só de parede, parece mais um barracão do que um lugar sacro, um lugar santo, um templo de Deus. E por fim, meus queridos, ele diz assim, faz orientações finais, né? Agora que você já sabe quais são as verdadeiras condições para a sua salvação, segundo as palavras do próprio Deus, transcrita na Bíblia, e nós sabemos que não foi Deus que chegou e foi ditando e os agiógrafos foram escrevendo. A Bíblia foi sendo escrita depois, o Novo Testamento foi sendo escrito depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte, né? Então não foi o Espírito Santo ditando ali e os agiógrafos, né, os escritores inspirados, escrevendo, transcrevendo aquilo que nosso Senhor ia dizendo. Não foi assim que aconteceu. Eles foram inspirados, mas escreveram de acordo com as suas particularidades, com as suas faculdades, sendo utilizados, né, como instrumentos do Espírito Santo. Então, a partir de agora, faça uma reflexão da sua vida, análise quais das condicionantes você ainda precisa fazer. Analise, né? Escreveram errado. Analise também se você ainda está preso em tradições religiosas que não condizem com a orientação de Deus através da Bíblia. Oh, que absurdo. E tome uma posição firme de fé. Não tenha medo de fazer isso. Não despreze a orientação de Deus escrita na Bíblia. Oh, que absurdo. Querem que nós abandonemos a nossa fé para confiar num panfleto aqui. E depois, procure uma igreja cristã que siga fielmente o conteúdo da Bíblia Sagrada. Não se incomode se for uma igreja pequena e simples ou com poucas pessoas. Não se prenda a isso. Lembre-se que Jesus sempre foi de origem simples e humilde, blá, 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 blá. Meus amigos, eles querem que nós, né, abandonemos 2000 anos de igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. Nós confiamos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu uma igreja, colocou como cabeça da igreja o Santo Padre, o primeiro Papa, que é São Pedro, o primeiro príncipe dos apóstolos, e confiamos que há 265 sucessores de Pedro até chegarmos hoje no nosso Papa Leão XIV, uma sucessão apostólica ininterrupta de mais de 2000 anos, que passou por todas as dificuldades, todas as provações e ainda passa e ainda tem as suas dificuldades. E ela não cedeu porque nós temos a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos assistidos pelo poder do Espírito Santo. E aí vem o rapaz e diz pra gente abandonar a fé da igreja e a gente nos conduzirmos para uma igreja, mesmo que seja pequenina, mesmo que seja essas igrejinhas de fundo de garagem, que nada tem de santo, que acabam propagando as suas heresias e afastando-nos de nosso Senhor Jesus Cristo e daquilo que ensina a Santa Madre Igreja, o magistério, aquilo que é a tradição, que nos afasta inclusive das Sagradas Escrituras. Então, é para rir, mas também é triste, porque há pessoas que estão cegas, né, por estes erros, às vezes nem têm tanta culpa, porque já nasceram no meio assim, e não conseguiram, né? Não tiveram contato com a verdade, mas rezemos
por essas pessoas, com certeza, para que elas se convertam à verdadeira fé e se submetam à autoridade da única igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica. E aproveitando, né, que nós estamos no dia 31 de agosto, que hoje é o dia dos catequistas, vamos pedir a intercessão do padroeiro dos catequistas, o padroeiro dos apóstolos do Brasil, o padroeiro do Brasil, aquele que catequizou, que evangelizou o Brasil, que é o Santo Padre São José de Anchieta, e pedindo a ele, vamos pedir a sua intercessão. São José de Anchieta, vamos acender uma vela a São José de Anchieta, que entregou a sua vida para evangelizar o Brasil. Se hoje nós somos um país majoritariamente católico, ou pelo menos éramos majoritariamente católicos, nós devemos a companhia de Jesus, a Santo Inácio de Loyola, a São José de Anchieta, que entregou a sua vida para evangelizar, para nos tirar das trevas, né, da ignorância, do desconhecimento de Deus, quando aqui ainda era habitado somente pelos indígenas. Então peçamos a São José de Anchieta que interceda por nós hoje, para que nós possamos, né, em tudo fazer a vontade de Deus, para a maior honra e glória de Deus. E que as nossas orações sejam encaminhadas por São José de Anchieta a Deus Pai, Ele que já goza da intimidade, da união com nosso Senhor Jesus Cristo, já participa da divindade de Deus nos altos céus. Então vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão deste grande santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.